Por que que o Matuê e o Orochi são os dois maiores artistas da década? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar por que que eu acredito nisso. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, né? Semanalmente eu estou lançando vídeo aqui sobre vários assuntos, mas como eu trabalho com música e principalmente com rap, naturalmente esse é um assunto que permeia aqui esse canal. E é isso, tá bom? Matuê e Orochi são os dois maiores artistas dessa década. Eu não tenho dúvida com relação a isso. É óbvio que a década, né, ainda está bem longe de acabar, mas pelo que eles fizeram até agora, é muito provável que quando a gente olhar para a história lá na frente, a gente vai chegar nessa conclusão e eu vou explicar aqui o porquê, né? Orochi é um artista que sai da batalha do tanque, aqui a batalha de rima, de rua, de São Gonçalo, né? O cara acende, lança um grupo que é o Modéstia à Parte, começa uma carreira com esse grupo, faz shows com esse grupo, dali começa uma carreira solo, né, começa acontecendo carreira solo, e aí faz participação, talvez, né, o maior projeto de música colaborativa do século, né, acho que mundial até, brasileira, sem sombra de dúvida, que é o Poesia Acústica, Orochi está lá, e a partir dali, né, o Orochi começa a juntar suas forças para poder criar a sua própria gravadora. Surge daí a Main Street. Óbvio que eu dei um resumo aqui muito breve da história do cara, né? A história do cara é imensa. E a tendência é que seja cada vez maior. Mas ele lança, né, a Main Street, gravadora dele. Essa gravadora que hoje, 2024, é a maior gravadora do Brasil. Não só em números quanto em impacto, né? É um número de artistas, impacto social, né? Dinheiro gerado, provavelmente. Né? Não tenho acesso aos números, mas a gente consegue ver através do quantidade de show, quantidade de stream, a gente consegue ter uma noção mais ou menos de quanto está sendo faturado ali por alto. Então, naturalmente, a Main Street é hoje a maior gravadora do Brasil de rap. E o Orochi é o dono dessa gravadora. Então, não só o cara sai da batalha, se torna um artista nacional, mas também funda a sua própria gravadora. E aí tem um acréscimo. E eu estou gravando esse vídeo, né, há poucos dias após isso, tem um próprio festival, né, o Main Street Festival, que é, obviamente, o festival da Main Street, que é a gravadora dele. Então, naturalmente, ele também é dono da gravadora. Né? Esse é o Orochi. Do outro lado, a gente tem Matuê. Né? Matuê é um cara que surge pro cenário nacional ali por 2017, 2018, como talvez o grande nome do trap nacional naquele momento. Acho que até hoje é o grande nome do trap nacional. Né? Não é o cara que primeiro a fazer, muita gente fala disso, tem o Rafa Moreira, tem outros artistas, mas o cara primeiro a fazer isso de maneira a chegar no mainstream, a furar a bolha do rap. É o Matuê. E o Matuê já surge com a gravadora dele, né? A diferença no Matuê é isso. Acho que ele já surge tendo a 30 para 1, que é a gravadora dele. Né? É um cara que quebra paradigmas, porque é um cara que veio do Nordeste, não sai do Nordeste, permanece lá, né? A 30 para 1 óbvio que ela tem operação em São Paulo, mas é do Nordeste, né? São artistas nordestinos, é um cara de Fortaleza, é o cara que fura a bolha, alcança números extraordinários, né? Tem uma sequência de hits absurdas, tem recordes com relação ao lançamento tanto do seu primeiro álbum, que na época estoura o Spotify, né? Como no segundo agora desse ano, 333, também, que bateu todos os recordes, todos os lançamentos de álbum da música. Então acho que o Matuê é um exemplo claramente de um artista dessa década, né? Óbvio que começa no final da última década, ali, 2017, 2018, mas é o artista que tem talvez uma das maiores ascensões na música. E o Matuê também é dono da sua própria gravadora, que é a 30 para 1, que tem outros artistas com também influência nacional, como o Teto, como o Will, e também é dono do seu próprio festival, o Plantão Festival, né, lá em Fortaleza. Então, a gente tem um cara no Rio de Janeiro fazendo uma história incrível, que é o Orochi, com a Main Street, e a gente tem um cara no Nordeste, em Fortaleza, que é o Matuê, fazendo uma história incrível com a 30 para 1 e o Plantão Festival. Então, esses dois caras, né, eles não só fazem o caminho de sair do underground para se tornar um artista pop no Brasil, como eles também são caras que quebram os paradigmas da música nacional, sendo donos das suas próprias gravadoras. Né? Isso já é uma grande revolução no mercado da música. Todo artista de todo gênero, sertanejo, pagode, funk, né? O cara estourava e o que ele fazia? Ele procurava ir para uma Sony, para uma Universal, para uma Warner. Né? Matuê e Orochi são os caras que tem, óbvio, eles não são os primeiros a fazer isso, né? Tem toda uma história ali, eu sempre gosto de falar, né, que a gente sempre tá escorado nos ombros de gigantes. Essa frase nem é minha, né? Mas eu não lembro o autor. Mas enfim, a gente sempre tá
nos ombros de gigantes, né? Outras pessoas tiveram que construir para a gente poder chegar e estar nesse lugar. Eles, naturalmente, colhem esses frutos, né? Vieram outras gravadoras antes, outras iniciativas, mas no final do dia, o que entra para a história é o que fica, o que permanece, o que dá certo por mais tempo, né? Talvez o Ronaldinho Gaúcho jogou muito mais que o Messi em 2007, né? Mas o Messi vai entrar para a história como um jogador muito maior porque ele fez aquilo ali durante 15 anos seguidos, né? E tantos outros, né? Craques que jogaram muito um ano, mas para a história você precisa de consistência naquele nível de excelência. Então, acho que esses dois caras conseguem fazer isso, né? Saem do underground, chegam no pop, têm suas próprias gravadoras, revolucionam o mercado, trazem outros artistas para essas gravadoras, né? Com influência, com números, batendo grandes números, fazendo grandes shows, cachês altíssimos, né? Várias músicas batendo no top 50, no top 1 do Spotify, presença em rádio, presença em TV, né? E além disso, os dois também criam seus próprios festivais, que são festivais de dimensões nacionais, ou no Rio de Janeiro, né, inclusive com presença de artista internacional. O Dja-Rule acabou de acontecer com o Street Festival. Na primeira edição também teve, foi quem? Acho que foi o Wiz Khalifa. E o Plantão Festival, também lá, né, em Fortaleza, também um festival de presença nacional, ambos com transmissão ao vivo do Podpah, o maior canal jovem de entretenimento da internet, da nossa, acho que dessa geração, posso dizer assim. Transmissão ao vivo, então é como se nos anos 80... Nos anos 70, o Roberto Carlos tivesse a sua própria gravadora, o Erasmo Carlos tivesse a sua própria gravadora e ambos tivessem seus festivais e transmitissem o festival deles na Globo, pô. É mais ou menos isso, o que aconteceu. Dimensão da importância disso. É óbvio, é difícil comparar porque o mundo mudou, né? O que era a Globo nos anos 80 jamais vai se repetir hoje. Porque a Globo nos anos 80, o que passava nela, 90% do Brasil estava sabendo. Hoje, o que acontece no Podpah não chega nem perto disso, mas em relação à história, para o público jovem e para a música, que somos nós aqui, naturalmente é o topo, assim, é uma quebra de mercado, de lógica de mercado, de história no rap nacional, de história na música gigantesca. Então, toda geração tem geralmente 2 ou 3 artistas que marcam aquela geração, né? E o que vem parecendo ser é o seguinte: Bossa Nova, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Né? Os 2 maiores artistas ali da Bossa Nova. Tem vários outros, mas esses 2, quando a gente pensa em Bossa Nova, a gente pensa em Tom Jobim, né, e Vinícius de Moraes. Quando a gente pensa em Tropicália, movimento também cultural, musical no Brasil, a gente pensa em quem? A gente pensa em Caetano Veloso, a gente pensa em Gilberto Gil, né? Esses 2. Talvez Chico Buarque também, né? Como eu falei, 2 ou 3. Quando a gente pensa em início do rock, né, Jovem Guarda, a gente também pensa em 2 artistas, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Né? Talvez a Vanderlei, mas enfim, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando pensarem em trap ou rap, né? Não sei como é que vai entrar pra história, provavelmente vai entrar como trap. Quando pensarem em trap, pensarão em Orochi e Matuê. Orochi e Matuê serão, para essa geração, o que Roberto e Erasmo foram, o que Caetano e Gil foram, o que Tom Jobim e Vinícius foram. Não estou falando do impacto cultural, né? A Bossa Nova toca no mundo e o gringo consome Bossa Nova. É muito difícil o gringo consumir trap da mesma forma que consome Bossa Nova, porque tem uma frase do funkeiro que eu adoro, que é o seguinte: Lemos, você não vai ouvir samba japonês, tá ligado? Por quê? Porque o samba é brasileiro. Se eu vou ouvir samba, eu vou ouvir de um brasileiro. Pô. O japonês pode até fazer samba, mas nós brasileiros dificilmente vamos consumir. Então, naturalmente, o trap, por ser um gênero importado, né, lá dos gringos, dos Estados Unidos, naturalmente o consumo vai ser muito menor, né? A tendência é essa. Tudo pode acontecer. A gente está vivendo um mundo onde a gente não sabe para onde as coisas vão, mas naturalmente não vai ter o impacto cultural, por exemplo, que a Bossa Nova teve. Mas em impacto de mercado, em impacto na música nacional, com toda certeza, né, Matuê e Orochi são os nomes dessa geração. Talvez junto ali com o Felipe Ret também, né? Tem que dizer também. O Ret precisa fazer agora um festival dele, né? Pra ele poder botar mais um passo, eu diria assim, né? Acho que apesar da história dele talvez seja até maior do que o dos 2, porque tem tudo bom, tem nada mal, mas o festival é um ponto muito importante. Tem que ter um festival, tá bom, Felipe Ret? Marcos Passarinho, galera, faz o festival aí pra gente, a história, a gente que vai contar a história precisa dizer que o Ret também é fundamental nessa história, mas Matuê e Orochi no momento agora, né, novembro de 2024, são esses 2 nomes dessa geração, e diria o seguinte, são
são mais importantes de todos esses que eu falei anteriormente na história do mercado da música. Nem Roberto, nem Erasmo, nem Caetano, nem Gil, nem Tom Jobim, nem ninguém tiveram suas próprias gravadoras. E muito menos seus próprios festivais. É óbvio que existe uma série de circunstâncias que fizeram isso, né? Advento da internet, né? Mudança da lógica do mercado, de sair o poder um pouco das gravadoras, né? Todos com acesso ao telefone, né? É um outro mundo. Então, naturalmente, você não tinha como esperar essa quebra de paradigma dos caras se eles não tinham as ferramentas necessárias para fazer isso. Mas em relação ao impacto de mercado e quebra de lógica da indústria, porra, Matuê e Orochi são os dois maiores artistas que mudaram a história do mercado da música de toda a história. Pesada essa, né? Mas é verdade, tá bom? Rapaziada, é isso. Não se esquece de se inscrever no canal se você curtiu esse tipo de vídeo, né? Falando mais de rap, mais de história do rap, né? Trazendo um pouco mais isso. Me avisa aí pra eu poder saber o que vocês estão querendo mais. Estão querendo mais ouvir naquilo, lá. Enfim, vídeos mais curtos também. E é isso, tá bom? Ou se você também não concorda, joga aí no comentário, me fala. É sempre bom ouvir para a gente poder ir criando as nossas teorias, teoremas e complexidades, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal, até a próxima. Valeu!